história do trabalho no Brasil é bastante dramática. A gente pode fazer uma retrospectiva histórica. Até 1888, predominava no Brasil o trabalho escravo, que é um tipo de trabalho que negação dos direitos, negação da humanidade. Então, boa parte da história do Brasil, se nós considerarmos o início com a chegada dos portugueses aqui, foi do trabalho escravo. Depois do trabalho da abolição da escravatura e da república, o Brasil viveu um período de 1889 até 1930, que é a República Velha, a República, a oligarquia, a República do Café com Leite, que nós podemos sintetizar este período numa frase atribuída ao último presidente da República Velha, o Washington Luiz, que ele dizia que questão social é caso de polícia. Então, os movimentos grevistas, com predomínio na época do anarcossindicalismo, eram movimentos selvagens, a regulamentação do trabalho era precária, e foi um período que nós tivemos grandes movimentos renovadores. Tem a greve geral de 1917, a Coluna Preste, Semana da Arte Moderna, fundação do Partido Comunista, ou seja, o movimento tenentista. Existia um movimento de anseio de modernização e desenvolvimento do nosso país. O conjunto desses fatores acabaram desembocando naquilo que nós chamamos de Revolução de 30, chamada Era Vargas, um período do nacional desenvolvimentismo, onde, na nossa compreensão, houve uma modernização nas relações do trabalho no Brasil e houve uma espécie de relação, o conflito capital e trabalho adquiriu um estágio de maior civilidade. Foi criado, na época, o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, logo em 1930, depois teve a CLT, salário mínimo, foi regulamentada a organização sindical, a Justiça do Trabalho. Neste ponto em particular, eu tenho algumas opiniões não coincidentes com o professor Ricardo Antônio. Na minha compreensão, se nós analisarmos a historicidade do trabalho no Brasil, trabalho escravo, trabalho selvagem na República Velha, nós podemos considerar que a existência de um código de trabalho, do reconhecimento formal dos sindicatos, de ter uma justiça para arbitrar o conflito de relações do trabalho, nós consideramos que isso representou um avanço. O Brasil se urbanizou, se industrializou, se tornou uma das grandes economias do mundo, convivendo com dois problemas estruturais, que são os desequilíbrios regionais. O Brasil não se desenvolveu de forma harmônica e também nós vivemos a consolidação de um processo de desigualdade social que também é marca do nosso país. Então, acho que esse é o estágio. Depois disso, eu acredito que, nesse período, existe um certo consenso que, de 1930 a 1980, foram os 50 anos áureos do capitalismo brasileiro. Depois disso, a locomotiva chamada Brasil sofreu uma freada brusca. O país perdeu dinamismo econômico, parou de crescer e viveu uma situação de impasse, uma encruzilhada que terminou confluindo para a adoção no país de uma agenda neoliberal em consonância com outros processos semelhantes no mundo inteiro,
que tem duas características importantes para o tema que nós estamos aqui tratando: a redução do custo da força de trabalho e a redução dos gastos públicos sociais. A redução do custo da força do trabalho se materializa num conjunto de reformas: reforma trabalhista, reforma previdenciária, terceirização irrestrita, restrições crescentes à atividade sindical, diminuição progressiva do papel da Justiça do Trabalho. No capitalismo contemporâneo e na realidade do nosso país, o sindicato, a legislação trabalhista e a Justiça do Trabalho, em certa medida, são anteparos importantes para defender minimamente os direitos sociais, os direitos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores. E todos esses anteparos têm sido progressivamente fragilizados no nosso país. E nós vivemos também uma era de redução dos custos sociais. Reforma administrativa que está em debate, reformas sucessivas da Previdência e outras medidas. Ontem mesmo, o Senado aprovou a chamada Lei do Primeiro Emprego, que é a Lei do Primeiro Emprego precário, que diminui os gastos do setor patronal, salário ínfimo, praticamente um trabalhador sem direitos. Então, nós vivemos, principalmente nesses últimos 40 anos, de 1980 para cá, o Brasil teve pouco dinamismo econômico, salvo alguns surtos de crescimento, que os economistas chamam de voos de galinha, que o Brasil cresce um pouquinho e logo desaba, que vivemos um período de desemprego ampliado, precarização do trabalho, informalização crescente, empobrecimento da massa trabalhadora, diminuição dos direitos. Está aqui a nossa professora de Direito, que poderá expor com maior sapiência do que eu esta matéria, e uma situação de degradação do mundo do trabalho. E isso coincide com ataques políticos ao movimento sindical. Eu considero que a grande bandeira que o movimento sindical deve lutar, as grandes bandeiras, primeiro é a luta pela regulação do trabalho, porque ao lado desse processo denominado de relativo esgotamento do Fordismo, das grandes concentrações, hoje nós estamos vivendo um período de desverticalização do processo produtivo e avanço exponencial do setor de serviço. Só trabalhadores de aplicativos no Brasil, em maior ou menor grau, já tem mais de 20 milhões. Durante a pandemia, nós tivemos 9 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no teletrabalho, trabalhando em casa. Então, nós estamos vivendo um processo crescente de individualização das relações do trabalho. Não existe o direito coletivo do trabalho, proteção trabalhista, proteção sindical, previdenciária. Então, uma das grandes bandeiras é a luta para regulamentar o trabalho no Brasil, todas as modalidades de trabalho. O professor Ricardo Antunes, nesse último livro dele, que eu tive a oportunidade de ler, O Privilégio da Servidão, ele aponta com dados, informações e conteúdo a explosão do setor de serviço, trabalho precário, a desindustrialização, a mudança do paradigma da economia do país vem acompanhado de uma degradação do trabalho. Então, a luta pela regulamentação do trabalho é uma questão essencial. A outra questão é a luta pelo fortalecimento dos sindicatos. Eu acredito que com a CLT e principalmente com a Constituinte, que eliminou os aspectos intervencionistas do Estado no movimento sindical, representam processos de avanço. Então, recuperar
os direitos constitucionais consolidados, nos 34 incisos do artigo 7º, o artigo 8º da Constituição, nós consideramos isso importante, defender esses mecanismos de defesa constitucional do direito dos trabalhadores. Claro que nós estamos vivendo uma nova realidade, precisamos de um novo Código do Trabalho, mas nós, da CTB, consideramos que é fundamental. Nós temos sindicatos fortes, temos um Código de Trabalho que assegure os direitos, a regulamentação, e ter também uma justiça do trabalho para arbitrar o conflito entre capital e trabalho. Nós consideramos uma certa ilusão achar que uma negociação direta, numa situação de absoluta desigualdade entre o capital e o trabalho, possa prescindir de uma justiça especializada. Essa é uma compreensão que nós temos. E nós achamos também que o movimento sindical, que o sindicato é insubstituível dentro do capitalismo como ferramenta de defesa dos direitos dos trabalhadores. Por isso que nós achamos que o movimento sindical tem que ampliar o seu escopo de atuação, não ficar circunscrito apenas ao local de trabalho. O movimento sindical tem que procurar organizar os trabalhadores também no local de moradia, no local de estudo, em outros espaços onde os trabalhadores e as trabalhadoras exerçam sua sociabilidade, com a mudança nos paradigmas produtivos, com a diminuição muito grande da grande concentração de trabalhadores, nós temos que explorar outros nichos, outros espaços para organizar esses trabalhadores e essas trabalhadoras. E diversificar também a agenda. Nós consideramos que o movimento sindical, além de ser a ferramenta principal para atacar o conflito capital e trabalho, tem que procurar ampliar a sua agenda, incorporando processos de formação, educação, esporte, lazer, outras atividades capazes de mobilizar corações e mentes para uma atividade coletiva, para uma atividade associativa dos trabalhadores. Nós vivemos um período de grande ofensiva ideológica contra as formas coletivas, contra a organização, que ataca a participação política, atinge partidos, atinge sindicatos, e para se contrapor a isso é fundamental uma agenda diversificada. E nós também consideramos que nós temos que transformar o limão em limonada, da mesma forma que os grandes avanços tecnológicos, o uso de plataformas digitais tem sido um fardo adicional sobre as costas dos trabalhadores e das trabalhadoras, nós temos que procurar também usar as ferramentas digitais como instrumento de formação dos trabalhadores na área de comunicação, de mobilização e na área de construção de mecanismo de organização dos trabalhadores fora do controle muito mais forte do patronato. Como nós vemos, nós temos 21 milhões de trabalhadores de aplicativo, tivemos 9 milhões de teletrabalho. Como você vai organizar o trabalhador 5 minutos, Nivaldo. Trabalhador solitário que está em casa no teletrabalho ou que trabalha num aplicativo da Uber, entregando alimentos no iFood, ou exercendo múltiplas formas, porque hoje tudo, uma série infindável de atividades profissionais são exercidas tendo um aplicativo como elo entre o trabalhador e o usuário do seu trabalho. Então, o uso de ferramentas digitais, compatibilizando com ações presenciais, são importantes. Então, essa é a nossa visão. Nós defendemos um sindicalismo que tenha uma organização mais diversificada para além do local de trabalho,
uma agenda mais ampla, capaz de conquistar corações e mentes dos trabalhadores e trabalhadoras, não derivada apenas do conflito capital e trabalho, mas explorando outras questões que possam atingir a subjetividade do trabalhador e da trabalhadora, procurar também utilizar as ferramentas digitais para formar, para comunicar, para organizar e para mobilizar e ter uma defesa política mais geral, ter um código de trabalho, uma CLT renovada e ampliada, que regulamente o trabalho de todos e de todas. Nós não podemos aceitar a tese da individualização das relações do trabalho e achar que o trabalho é um contrato individual do indivíduo com uma figura que nem se apresenta enquanto empregador. E nós precisamos também ter sindicatos mais fortes, sindicatos mais representativos. Mesmo do ponto de vista do financiamento sindical, que é uma opinião não consensual entre os estudiosos de assunto do movimento sindical, nós achamos que a contribuição sindical, que foi praticamente extinta na reforma trabalhista e sindical do Temer, era um instrumento de sustentação das entidades de classe. Um dia por ano de trabalho para sustentar sua entidade de classe, nós achamos que é uma questão relevante que nós não podemos considerar que a contribuição sindical seja uma medida de atrelamento do sindicato ao Estado. Claro que isso serviu para alimentar sindicalistas descomprometidos com a luta dos trabalhadores, mas nós não podemos jogar a água com a roupa, a água com a criança, a água suja com a criança fora. Uma das medidas fundamentais do Temer, logo que ele assumiu a presidência depois do golpe, foi acabar com a contribuição sindical e aprovar a terceirização irrestrita. O Bolsonaro acabou com o Ministério do Trabalho e apresentou 2 medidas na área do trabalho em seu programa, que introduzir a carteira de trabalho verde e amarela e acabar com a unicidade sindical. Nós consideramos que nós precisamos ter organizações mais amplas e mais estáveis, mas a unicidade, do ponto de vista da CTB, representa uma defesa mínima contra a fragmentação completa da organização sindical brasileira. Estou levantando essas questões e preparado já para ouvir, pelo menos, do professor Ricardo Antunes, que tem reflexões distintas em alguns aspectos da organização sindical, mas esses debates que servem de base para o congresso que a CTB vai realizar é no sentido de ouvir, fazer debates plurais, ouvir opiniões distintas sobre as diferentes matérias. E nós temos certeza também que a professora Maria Rosária vai ajudar bastante aqui nas reflexões que nós fazemos. Terá mais isso para começar o nosso debate. Agradeço a oportunidade de ter iniciado os nossos trabalhos e vou ouvir com grande atenção as certamente valiosas colaborações da professora Maria Rosário e do professor Ricardo Antunes. Muito obrigado.